Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos criar o nosso post, tá? Mas é criar o formulário para estar criando as postagens do nosso projeto. Bom, no vídeo anterior, como vocês podem ver, a gente listou todos os nossos posts que a gente criou através do Django Admin. Agora a gente vai criar um formulário para estar criando essas postagens, tá? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa criar o nosso forms.py. O nosso forms.py, a gente vem aqui em arquivo, forms.py. A gente vai pegar os nossos campos e usar pro formulário, né? Então, a gente vem aqui, ó, copiar. O que tá acontecendo aqui, ó? Eu criei uma classe post forms e eu tô pegando o nosso modelo e todos os campos do nosso modelo, tá? Esses campos eu vou utilizar para criar o nosso formulário lá no nosso template. Na nossa view.py, vamos criar uma outra função. Uma função eu vou chamar de post create. Eu tenho aqui minha colinha, post create. Eu vou importar essas. Pronto, é basicamente esse daqui. O que ele vai fazer, ó? Para todo método post, for uma postagem, né? Fizer lá o submit com. Eu vou pegar o meu form. Esse meu form, ele é o posts form, que é esse campo, que é essa classe que a gente criou aqui no form. São todos os campos. Todos os campos e todos os campos tipo file, ele vai pegar essas informações, ele vai validar, se for válido, ele vai salvar, tá? E aqui eu coloquei uma imagem, eu preciso importar essa para imprimir uma mensagem, né, pra gente. E ele vai retornar, ó, pro meu post list, tá? Como aqui esse post create vai ser outra rota, é outra página que eu vou acessar para preencher o formulário, eu preencho o formulário e se ele for válido, salvar todas as informações, ele redireciona a gente para post list, que é essa página aqui, ó, todos os posts, certo? E aqui é a mensagem, né? Toda vez que salvar um post, eu quero imprimir uma mensagem que o post foi criado com sucesso. Aí a gente importa essa biblioteca, que também é do Django, tá? Ó, ele chama Django Contrib Import Messages, tá? Messages, esse aqui é o URLs, que é o relays, tá? E o nosso HTTP Response Redirect, né? E aqui a gente importou o nosso forms, que tá certo? Eu vou colocar aqui embaixo. Senão ele vai carregar o formulário, que é o nosso post forms. Esse post forms são todos os campos que estão aqui, tá? Poderia ser feito de outro jeito? Poderia ser, você não precisava nem ter esse forms.py, mas aí você teria que chamar todos os campos aqui, fazer um request.post.get e todos os campos aqui. Aqui, por exemplo, title, aí você vai duplicar isso aqui, essa maneira aqui mais ou menos. Aí você cria para todos os campos, ó. E depois vai salvando manualmente. Isso é muito maçante, porque imagina se fosse 20 campos, sei lá, né? No formulário, às vezes não tem nenhum relacionamento, aí tem 20 campos. Fica muito maçante. Então, quando a gente cria um forms, lá no forms.py, ele já entende que é todos os campos do meu modelo. Eu quero que valida eles e salva. E se não for método post, ele carrega o formulário normal aqui no nosso template, tá? Aqui no nosso template eu renderizo o nosso form. Agora, aqui, nossa pasta templates, a gente vai criar um novo arquivo. O novo arquivo eu chamei aqui de postforms, forms.html, tá? Só que antes vamos registrar essa nossa função aqui no nosso urls.py. Ó, a gente coloca aqui, eu chamei de post create, tô chamando aqui a minha função post create e o nome post create também. Então aqui no nosso template, como é que fica, ó? Eu vou copiar aqui, colocar aqui no canto. Eu tô estendendo aqui o nosso título, eu chamei de criar e atualizar postagem, porque tanto para criar quanto para atualizar, eu posso utilizar o mesmo form, porque não tenho nenhuma regra especial aqui no nosso form, então eu posso estar utilizando o mesmo template, não tem problema, tá? Com isso, aqui em Action, a gente coloca uma regra, né? Se o meu método for post, a minha URL é post create, tá? Se não, finaliza. Aqui, ó. Só isso, só coloca essa regra aqui, tá?
Se o método for post, essa aqui é a minha URL e ponto. Para atualizar, ele não usa essa URL aqui. E aqui eu tenho o token, né? Tem que ter. E o meu form, que é o meu contest, que a gente chama aqui na view, ó. Onde a gente vai imprimir todos os nossos campos. Eu coloquei esse ESP para ele colocar o parágrafo, né? Criar os nossos campos por parágrafo. O nosso button, tipo submit, criar. Então, eu tô renderizando tudo isso aqui no nosso arquivo base, ele tá colocando aqui. E esse título, ele tá colocando nesse bloco aqui, tá? Agora, se a gente testar... Agora, pra gente testar, pessoal, ó, a gente pode adicionar essa tag aqui, ó, copiar, pra gente chamar o nosso criar post. A gente adiciona aqui, ó, no post list, tá? Bom, então ele tem todos os posts, eu tenho um botão. Esse botão, ele vai pra rota post create. Esse post create, o que que é? Esse post create é essa chamada aqui, ó, post create. Eu sei que ele vai pra rota pra criar uma postagem, tá? Coloquei aqui um link, criar um post, então ele vai pra cá. Certo? Se a gente testar agora, pessoal, ó, deixa eu resetar aqui o terminal. Post, aqui, ó, pessoal. Aqui não é post, é posts, tá? E aqui também é posts. Então, aqui no nosso views.py eu tenho... Aqui tá certo, a gente colocou certo, tá? Bom, agora ele já rodou. Se eu atualizar a página, ó, ele já tem um botão aqui, criar um post. Se eu clicar, ele vai dar um erro. Chama... Ah, ele falou que o template não existe. Chama post create. Post create não existe aqui, ó. Post create. E a gente criou, ó, post forms. Então, aqui é forms. Se a gente atualizar, agora tá funcionando. Então, ele criou meus campos, ó. Campo, test field e a imagem. Tá? Se eu criar aqui um post, ó, post 3, adicionar aqui imagem e dar um criar, ele criou e voltou para cá. Para ter certeza, ó, a gente acessa aqui o nosso, eu venho aqui em posts, ó, post 3, ele criou e salvou as informações. Só que ele não deu nenhuma mensagem, né? Porque a gente não criou nosso template da mensagem. Aqui em templates, se eu criar um novo arquivo, eu vou chamar de underline message.html, tá? Aqui nosso template. Aí a gente vai copiar essa tag aqui. E esse código, pessoal, ele tá... Essa parte de mensagens, ele tá aqui na documentação do Django. Display, chama display message. É esse código aqui, ó. Você copia e cola lá. Tá? E no nosso template base... a gente vai adicionar essa tag aqui. Eu vou incluir esse template aqui na nossa base para renderizar as mensagens. Então, se eu criar um novo post, ó, eu tô aqui no site, criar um novo post, post 4, eu vou adicionar uma imagem, criar, ó lá, ele criou aqui a mensagem, tá? Colocou a mensagem aqui em cima. Ela não tá formatada porque a gente não tem nenhuma classe CSS, a gente não adicionou nada, né? Mas no final do vídeo a gente faz isso, a gente aplica aí o Bootstrap e vê como que fica.